Olá, boa tarde a todos. Hoje é um domingo, 1h30 da tarde, e eu, sem mais delongas, novamente aqui com este vídeo, participando a vocês, compartilhando com vocês mais uma leitura concluída, mais uma obra concluída. Tá aqui, tá? Um belo livro, coisa que eu gosto muito, Fala da igreja, Estudo muito sobre a história da Igreja Católica. É uma história muito rica, A igreja sempre acompanhou os períodos em que o nosso país, nosso Brasil, veio ao longo da sua história, desde da monarquia, entrando para a república, até os dias de hoje. A igreja nunca esteve fora desse caminho. A igreja sempre contribuiu, cooperou, na formação moral, religiosa, social, política, econômica, geopolítica, com o nosso país. Então, este livro, História do Catolicismo no Brasil, volume 2, diz muito a respeito do que eu estou dizendo aqui. Esse livro é do Dilermando Ramos Vieira. Dilermando Ramos Vieira, ele é um padre cônego, tá? É um livro editado por um padre. Não é interessante? Deixa eu ver se eu leio alguma coisa aqui que fala um pouquinho do livro aqui para vocês. Por exemplo, o segundo volume do História do Catolicismo no Brasil é uma excelente pesquisa que apresenta e analisa os fatos relativos à instituição eclesiástica no âmbito da República Laica, de 1889 a 1945. O autor, além de abordar o assunto com rigor científico, lança conjuntamente novas luzes sobre uma realidade histórica até então não suficientemente examinada. Assim como no volume precedente, esse aqui é o volume 2, tem o outro, tem um, No volume precedente, possui ensino e evidenciam a importância dos episódios que testemunharam, bem como as consequências destes para a posteridade. Nesse estudo, o leitor constatará que a convivência do clero com o regime secular republicano não chegou a ser traumática, tendo inclusive estabelecido as bases para o ulterior estreitamento dos laços verificados na era Vargas. Enfim, a clareza da linguagem utilizada, mais a pluralidade das opiniões citadas a respeito, fornece notável visão de conjunto, despida de preconceitos apologéticos ou demolitórios. Tá certo? A história do catolicismo no Brasil. Eu fiz algumas coisas aqui, vamos ver se vai dar tempo de eu comentar, não é? Por exemplo, o contexto desta história ocorre nos anos de 1889, às terceiras décadas do século XIX, chegando ao início do século XX, século passado. O regime monarquia, agonizava e dava lugar à nova República Brasileira. Um Estado é considerado laico, que fala muito de Estado laico, quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. É o caso hoje, nosso Estado brasileiro é laico. Ele promove oficialmente a separação entre Estado e religião. A partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. Aqui no Brasil, a maioria é católica, o Estado não impõe isso. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente.
independentemente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos de certa religião. O padroado era um regime eclesiástico que nós tínhamos lá no tempo da monarquia, chama-se padroado. Foi extinto, e com isso a igreja sentiu-se mais livre. Esse padroado amarrava a igreja ao Estado, no caso à monarquia, ao império, e sem as ingerências do Estado, que durante a monarquia a mantinha no cabresto. Mas durante a República a igreja passa a confrontar com esse mesmo Estado, cobrando questões como, olha só, então a igreja, fala aqui no livro, teve problemas sérios para questionando o Estado, por exemplo, em assuntos dela, assuntos da igreja. O casamento civil desprezando o casamento religioso. O casamento religioso não existia, era só civil, por causa do Estado. Ele deixava a igreja de lado. O aborto, as questões do aborto, mesma coisa, o Estado mandava. É um assunto muito inerente à igreja isso, o aborto. A dispensa dos religiosos para o serviço militar. Eles eram obrigados a fazer a sua, né, a sua inscrição lá, né, para o serviço militar. O direito ao voto dos eclesiásticos, direito ao voto, não tinham. É igual militar, né? Militar também, hoje ele tem direito a voto. Eu tenho meu título de eleitor, como militar que sou. Além das pressões da maçonaria através dos políticos maçons. A maçonaria era muito influente, ela fazia muita pressão. Ela era muito ligada ao Estado, então ela pressionava a Igreja Católica, a maçonaria. O presidente Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, foi promovido a grão-mestre da maçonaria. Aí os maçons se encheram todos, né? Por causa da promoção a grão-mestre do presidente Deodoro. Um dos primeiros presidentes da República, né? Havia ainda os conceitos protestantes dos Estados Unidos, do crescente movimento pentecostalista no Brasil. Os protestantes com origem naquele país. Havia essa pressão, essa influência muito enraizada na sociedade brasileira. Era o protestantismo vindo dos Estados Unidos, né? Notadamente após a reforma de Lutero, se bem que ela foi em 1500 e pouco, né? Aqui já estamos em 1889. Mas veja como é que a história acontece e vai indo, né? O protestantismo veio que veio. Até a República Velha estava muito presente ali. E a igreja teve problemas, a Igreja Católica teve problemas no conciliamento com essas questões, com o Estado, com a maçonaria, com o protestantismo. Rui Barbosa, famoso, conhecido, né? Um anticatólico e maçom, mostrou-se disposto a dar a liberdade à igreja, como lhe reconhecer certos direitos. A criação da pastoral coletiva em 1890. Criação da pastoral coletiva. Então a igreja não tinha pastorais como tem hoje. Hoje tem pastoral para tudo, né? Então, foi criado, né, em 1990, a pastoral coletiva da Igreja Católica. Durante o governo de Floriano Peixoto, houve a revolta da Armada, 1893, que fez os salesianos evacuarem os colégios jesuítas. Aí Lorena entra nessa história. Lorena, aqui na minha cidade, ela está no livro. Lorena recebeu o seu educandário, alguns desses salesianos que foram evacuados, isso era no Rio de Janeiro. Venha para Lorena, tá? Lorena está no livro. O padre Cícero, o padrinho Cícero lá da Bahia, não é? Foi execrado pela Sé Romana, acusando-o de revolucionário. O padrinho Cícero, ele foi
considerado assim, semelhante ao que representou o Antônio Conselheiro, não é, naquele evento lá, líder daquele movimento da Revolta de Canudos. A Revolta de Canudos teve lá seu líder, era o Antônio Conselheiro. Ele não era religioso, não era padre, não era eclesiástico, não. Apenas ele era um camarada que ele tinha um forte sentimento pela fé católica, pela igreja. Antônio Conselheiro. Então, um líder religioso. Ele não era sacerdote da Igreja Católica. Ele era um líder dos jagunços e sertanejos da Revolta de Canudos. E o padre Cícero foi mais ou menos assim considerado como um Antônio Conselheiro, no seu devido espaço social, né? Bem depois do Canudos, né? Muito bem. Aí, ainda falando sobre o padre Cícero, o clero romano já não tolerava mais, entre aspas agora, o culto do maravilhoso. O padre Cícero tinha aquele culto do maravilhoso, né? Deram a ele essa maravilha. Então o clero romano não gostava muito disso, não, que era o modelo do padre Cícero. Agora deixa eu dar uma olhada aqui com vocês, um pouquinho rápido, sobre o sumário de tudo isso que eu falei do livro. Tudo que eu falei até agora está aqui no livro. Olha o sumário dele, olha que interessante, para você ter uma ideia do conteúdo, do que o livro trata. O livro tem 6 capítulos. No capítulo 1, a igreja no alvorecer do regime republicano laico. Muito interessante, hein? Capítulo 2, a acomodação do Estado e da igreja à nova ordem vigente. A acomodação do Estado e da igreja à nova ordem vigente. Vamos lá. Na sequência, capítulo 3, o nosso livro aqui. A reorganização eclesial na República Velha. Então, observe que a igreja tratou de se reorganizar, estava muito bagunçado. Essa bagunça vinha da monarquia. Aí, quando começa a República, a igreja sentiu a necessidade de se reorganizar, botar os pingos nos is, não é? Capítulo 4, a realidade sociocultural emergente e os novos caminhos do apostolado, novos caminhos da igreja, a realidade sociocultural emergente. Com a nova república, houve uma emergência assim, sociocultural, e a igreja acompanha isso. A igreja católica sempre acompanhou. Desde Jerusalém, né, desde o surgimento lá da Bíblia, pela cultura greco-romana, não é? A igreja sempre foi estimuladora e formadora da cultura ocidental. Devemos à Igreja Católica isso. Capítulo 4, a realidade sociocultural emergente e os novos caminhos do apostolado. Eu acabei de falar, né? Desculpe, eu estou repetindo aqui. Capítulo 5, articulação em prol do reconhecimento oficial. Reconhecimento oficial. De quem? Por parte do Estado, da República, em reconhecer a igreja. E foi o que a República fez. A República considerou a igreja como oficialmente um dispositivo legal, ótimo, excelente para a formação cívica, cultural desse Estado republicano, né? Ele a reconhece, não é, oficialmente. Arthur Bernardes, por exemplo, o prenúncio da reconciliação final, a igreja no último quadriênio da República Velha, os desafios eclesiais não superados, a renovada ação dos cultos protestantes já estabelecidos, tudo isso no capítulo 5, a articulação em prol do reconhecimento oficial. E o último capítulo, capítulo 6, a igreja na era Vargas, tá bom? Tá certo, então, para não me alongar mais, eu estou informando a vocês, eu acabei de ler então esse livro, excelente,
para quem gosta, não é? Da história. Quem gosta de história. Essa aqui fala da Igreja Católica no Brasil, findando o regime monárquico e iniciando o regime republicano. Está aqui. Esse livro aqui é da editora Santuário, da Aparecida. O seu autor é o Dilermando Ramos Vieira. Ele é padre, é um cônego. Tá bom, gente? Procurem esse livro aí, os católicos, que vocês vão gostar. Tá? Excelente. Muito bem, então. Muito obrigado pela atenção. Mais uma participação aqui a vocês de um livro lido e comentários ligeiros sobre o que eu li. Tá bom? Grande abraço, bom final de semana, bom resto de domingo. Tchau!